Muito bom dia. Fábio, mais um sábado nessa manhã gostosa aqui, fresquinho. A nossa vista daqui hoje sumiu, né, Fábio? Bom dia a todos, né, os nossos ouvintes, vocês que nos acompanham na Rádio Cultura, né, 87.5 e mais, né, agora 9 horas e 7 minutos, iniciamos o programa Acir em Foco. E hoje nós vamos ter um convidado especial, né, Fábio? Daqui a pouquinho nós vamos estar apresentando esse convidado, né? Nós vamos estar falando sobre alguns temas aí de interesse, né, da comunidade, tanto do meio empresarial quanto da população, né? Esse tema de hoje ele é muito importante eu acredito que a população vai conseguir entender como que está sendo pensado, né? Todo o nosso, vou até falar, né? Todo o nosso fluxo da cidade aqui. Exatamente. De Rolândia, né, para a gente poder ter uma cidade melhor, mais fácil de acesso nas nossas vias e tudo mais, né? Exatamente. E você, né, ouvinte que está nos acompanhando, caso queiram participar conosco aqui do programa, pode estar encaminhando, né, a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Cultura, 3311-6072, ou também enviando a sua pergunta por mensagem através do Facebook da Rádio Cultura. Fala aí com o nosso amigo Dudu, que ele vai estar passando para a gente aí todas as suas perguntas, caso vocês tenham aí, né? Tá joia. Fernando, lembrando, né, que hoje o comércio também está aberto até às 18 horas, por conta da data espetacular que nós temos aí do nosso segundo Natal, né, o dia das nossas mamães, né, Fernando? Exatamente, né? Então você, né, consumidor, aproveite, né? Hoje o comércio todo, né, da nossa cidade estará aberto até às 18 horas, para atender vocês, né? Então, você que deixou ali, né, o presentinho da sua mãe, né? Vamos dizer para a última hora que ainda dá tempo, né? Mas você vai ter até, né, o último minuto ali para estar comprando o seu presente. Hoje todo o comércio da nossa cidade é aberto até às 18 horas para atender você, né? E também para fazer, né, girar a nossa economia local, né? E para você que está aí nos seus afazeres aí, né? Muita gente, às vezes, nessa manhã está nos afazeres domésticos até, né? Uhum. Então, fique tranquilo que dá tempo, tá? De você ir lá fazer a compra do presente para sua mamãe. É isso aí. Também quero lembrar, Fernando, que todo esse conteúdo que nós estamos gravando aqui todos os sábados pela manhã, nós estamos produzindo uma edição de vídeo bem interessante, bem condensado esse conteúdo e disponibilizando no YouTube e no Spotify da Acir. Então procurem lá Acir Rolândia, tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês vão ter esse conteúdo, todos esses entrevistados que nós estamos tendo aqui ao longo do tempo. E nos acompanhem nas redes sociais para saber quem são os nossos próximos convidados e também para fazer sugestões de temas que podemos trazer aqui. E o conteúdo tá ficando bem bacana, né, Fábio? Né? O pessoal que passou por aqui, todos os convidados deixando bastante informação, bastante conteúdo, né? E então você que não participou ainda, né, ou não ouviu ainda o programa, pode estar participando lá com a gente, né? E verificando o que foi tratado, o que foi dito aqui pelos nossos participantes. E também, né, vamos estar falando um pouquinho hoje, né, Fábio, sobre mais um motivo de ser associado, né? Hoje o tema que nós trazemos aqui, né, como motivo de ser associado, é como através da associação comercial, né, através da Acir, a gente consegue ter fácil acesso, né, a órgãos e entidades governamentais, né? Isso aí, até foi interessante, né, eu apontei aqui, quem está vendo ao vivo viu que eu estava apontando ali pro computador do Fernando no roteiro, porque é o seguinte, eu acho que a forma como que a Acir tem acesso a entes públicos, né, para poder trazer o conteúdo e dar satisfação para a população é um grande ativo que nós temos dentro da associação, baseado em tudo que nós temos vivido nos últimos anos, esse relacionamento aberto, né, tanto em frentes municipais quanto estaduais, né, Fernando? É uma coisa que a gente tem sido bem recebido e nós temos conseguido, né, bastante informações relevantes para poder trazer para o município. Exatamente. E interessante também, né, os contatos que nós temos feito para o pessoal estar participando aqui do programa. Todos os contatos, a gente é prontamente atendido.
né, Fábio? Então, a gente já teve aqui, né, secretários, representantes aí da própria associação comercial, de outros órgãos da cidade, né? Tivemos aqui também o próprio gerente regional do Sebrae, e o trabalho que nos deu foi um contato, né, e prontamente a gente foi atendido. Isso muito também pelo peso da marca Acir, né, tanto no nosso município quanto em toda a região, né? É isso aí. Então, nós estamos falando tudo isso, né, Fernando, por conta de que se você tem uma necessidade, se você tem uma demanda, gritar sozinho é muito difícil, gente. Vem para a Acir, empresário, venha participar conosco, venha trazer suas dores, venha compartilhar seus sucessos, que nós temos muitos empresários que precisam também dos seus exemplos e nós também temos condições de apoiar você nas suas necessidades. Exatamente. Bom, Fábio, vamos apresentar, né, o nosso entrevistado do dia. Leia o currículo, senhor leitor de currículos, por favor. Bom, ele é advogado, é professor universitário do curso de Direito, com especialização em Direito do Estado pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Já atuou como procurador-geral no município, foi vereador e integrou o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Atualmente, né, exerce o cargo de secretário de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. Só as coisas fáceis, né, da cidade, né? E a sua trajetória é marcada, né, por sólida formação jurídica, dedicação ao serviço público e compromisso com a ética e com o profissionalismo. De quem nós estamos falando, Fábio? Estamos falando do doutor Isaac José Altino. Muito bom dia, doutor Isaac. Bom dia. Olá, bom dia, Fábio, bom dia, Fernando. Primeiramente, agradecer o convite e dizer que é sempre uma satisfação e uma honra, né, estar aqui na presença de vocês, principalmente dessa instituição que eu tanto gosto, uma instituição que representa muito bem a nossa cidade e os nossos empresários. E poder aí estar falando diretamente com a população, né, num tema tão importante e num momento muito marcante para a cidade, né, um momento que a gente fala trabalhoso, mas um momento ímpar que a gente vê que agora a cidade terá um órgão responsável por lidar aí por toda essa questão de trânsito, segurança e principalmente mobilidade. Então, obrigado pelo convite e como dito aí pelo Fernando, meu nome é Isaac, sou o novo secretário de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana. Muito bem, Isaac. Nós agradecemos também a sua vinda aqui e reiterando o que o Fernando falou um pouquinho antes também, né? Um pronto atendimento, né, para a Acir, né? Eu fiz uma mensagem que eu te mandei, já veio positivo. Sim. E a gente tem esse relacionamento bom. Até ao longo da conversa, possivelmente eu vou te chamar de Isaac, né? Sim, sim. Ao invés de doutor. Mas muito obrigado pela sua disponibilidade, né, sua disposição em estar aqui. E realmente, né, abrindo, né, assim, o poder público para falar com a comunidade. Com certeza, Fábio. E assim, a Acir, né, como outras instituições, é um órgão, como eu disse, que nos representa assim, muito bem. E até fugindo aqui do tema um pouco, né? Muita gente não sabe, Fábio, eu gosto sempre de falar, eu fiz parte da OAB 7 anos. Né? A OAB é parecido com a Acir. Lá nós éramos conselheiros, né, membros, e trabalhávamos para a instituição, assim como vocês fazem, que a Acir trabalha para a instituição. E poucos sabem que é custo zero, a gente não ganha, não tem salário, né? Então você vê o grupo que vocês têm, que há anos são sólidos, pessoas altamente capacitadas, que trabalham em prol de uma associação, de uma instituição, e assim, muitas pessoas não sabem, eu gosto de frisar isso, trabalham por amor, né? Por amor, muitas vezes você deixa sua família, você deixa seu serviço, né? A sua profissão, para lutar em prol de outras pessoas de forma gratuita, né? Porque os presidentes não recebem, os conselheiros não recebem, e é exemplo da OAB, né? A OAB também era assim. Eu fiquei por 7 anos lá, me afastei por conta da política, por conta de outros assuntos profissionais, mas pretendo voltar. Então eu sempre falo que é uma grande honra instituições como vocês, e o poder público tem que estar junto com essas instituições, não só a Acir, como todas as outras, né? E o município, a gente vê que a sociedade civil organizada está evoluindo muito, né? E eu acho que quem ganha isso é a cidade e a população. Ah, legal. Ô, Isaac, eu até agradeço você fazer essa lembrança, e aí eu reforço o convite, né? Para as pessoas que
que pensam em participar de uma entidade como a CIR, até para ela poder olhar, né, com esses olhos que a gente está aqui para contribuir. É claro que a gente abre mão de muitos compromissos, às vezes, para estar aqui muitas horas com a família, às vezes compromissos fora da cidade para poder representar a instituição, poder representar a cidade, mas é uma coisa muito prazerosa. Quem realmente se envolve com a associação, consegue entender sua missão, carrega isso de forma com muito orgulho. Perfeito, né? E a gente tem que sempre lembrar ao meio empresarial que quem representa, né, o meio empresarial é a associação empresarial, que é a casa do empresário. Né? Então, muito bem colocado, Isaac. Então, a gente voltando um pouquinho, resgatando o tema aqui, né? Isaac, a gente sabe, né, que você está à frente de uma secretaria nova, né? Fala um pouquinho pra gente como tem sido, né, esses primeiras semanas, né, primeiro mês aí à frente da secretaria, né, como tem sido esse desafio para você? Bom, Fábio e Fernanda, assim, os desafios são grandes, né, tendo em vista que estamos criando algo do zero, praticamente do zero, né. Por anos a gente sente, né, e sentia a falta de um órgão, de uma estrutura que pensasse de forma objetiva, de forma consciente e técnica, voltada à segurança, trânsito e mobilidade, né? Então os primeiros meses foram desafiadores, né? Mas estamos conseguindo vencer várias barreiras. Aparentemente, assim, a olho nu ainda a gente não consegue visualizar ainda, a população ainda não consegue visualizar, porque, assim, dentro do serviço público existem algumas regras, né, como licitação, como chamamentos, então, você tem alguns prazos. Então, assim, a secretaria, ela foi criada em janeiro, né, foi sancionada e foi criada pelo prefeito Ailton, né, e também agradecer o prefeito, né, a gente sempre fala, eu vim aqui em outras oportunidades, né, graças à gestão, por isso que eu falo assim, né, é uma soma de fatores, né? A gestão do prefeito teve esse olhar, né? Principalmente pelo trânsito, mobilidade e segurança, né? Hoje a gente vê que as ruas, né, quase na totalidade já estão sendo todas recapeadas, né, ou reformadas. E o trânsito da cidade, né, a gente vai dar um start aí que vai dar um choque, né, principalmente. Então a gente iniciou a secretaria primeiro convocando os agentes de trânsito. Então a gente já convocou 6 agentes de trânsito, né? Estamos no 12º chamamento. Infelizmente muitos passam no concurso, mas passam em outros, né? Então a gente só tem 4 por enquanto, mas nossa meta é preencher os 6, porque a hora que esses 6 agentes de trânsito forem nomeados, eles serão submetidos a uma capacitação, né, a um curso que já está pré-agendado, né, assim que eles comparecerem, já vão ser chamados para esse curso, porque assim, eles passaram no concurso para técnicos, né, técnico de gestão, agente de trânsito. E aí a CMTU, que é o órgão mais perto aqui da cidade de Londrina, ela vai dar um curso aí de 45 a 60 dias para certificar eles, né? Então eles vão ser submetidos a provas, curso sobre legislação de trânsito, enfim, inúmeros, eles vão ter estágios, vão estar lá em Londrina, e após esse curso eles vão estar aptos para estarem aqui na rua, né? Também já demos start à licitação das viaturas, né? A gente vai comprar 2 viaturas para ele, 2 motos, né? Também já demos start no uniforme deles, ficaram um uniforme bem legal. Já criamos a logomarca do agente de trânsito, da secretaria nova, já fizemos isso. Também a nossa sede já está em processo de reestruturação. Ali em frente à Igreja Matriz, do lado do fórum, é uma casa que era da Matéria, uma casa até tombada. Sei qual. Né? Ela foi doada para o município, o estado do Paraná doou para o município, e nós, né, já estamos fazendo os projetos internos para restaurar ela, manter a origem, e lá vai ser a nossa sede. A gente estima assim, que em 1 ano a reforma esteja toda completa. Enquanto isso, a gente vai estamos locando um local provisório, né, para ter eles. Enfim, são muitas novidades, né? Estamos também correndo atrás, conversando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
que a gente quer montar a muralha digital, falando especificamente de segurança. A gente está com muitas conversas. Eu e o Alexandre, o secretário, o Alexandre Farina, a gente conversamos com pessoas que têm tecnologia de Smart City, com reconhecimento facial, com reconhecimento de placa. Também tivemos uma conversa muito boa, estamos também em processo de contagem, né? A gente quer transformar todos os nossos semáforos em semáforos inteligentes, com câmeras, enfim, né? Então são muitas novidades. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar umas 2 horas. Mas assim, são aos poucos a gente vai implementando, porque tem custos também, né? A gente também, o dinheiro ele é finito, né? Então a gente tem a gente tem um prazo assim para implementar. Mas as notícias são boas, né? Os desafios são enormes, mas as notícias são boas. Assim, o trânsito, principalmente, ele no início ele vai dar um pouco causa um choque, né? Porque toda mudança tem muitas pessoas que são resistentes à mudança. Por exemplo, aquele estacionamento que fizeram lá no centro agora, né? Que inverteram, né? Você vê, no começo muitas pessoas ficaram até de certa forma assim, bravas, criticando, mas hoje você vê, hoje você vê que já tem mais estacionamento, você vê que normaliza, porque assim é difícil, né? Até quando a gente vai fazer estudos também de sistemas binários na cidade, né? Todas as cidades têm isso, né? Em Rolândia chegou o momento, para vocês terem ideia, a gente tem 53 mil veículos na cidade, 53 mil veículos. Então, se a gente não pensar as pessoas têm sistemas binários, os sinaleiros eles estão obsoletos, tem alguns lugares que precisam ter, mas daqui a pouco a gente vai falar de índice de acidente, vou mostrar para vocês quais são as ruas que tem mais, a gente está com um levantamento para colocar radares, enfim, temos bastante novidades e vamos ver os temas que as pessoas vão perguntando aí, hoje a gente vai surgindo aqui, que é muita coisa, né? E quando você fala trânsito, segurança e mobilidade, né, surgem muitas dúvidas e também possíveis críticas, elogios, enfim. Mas eu acho que com a implantação, né, as pessoas vão se acostumando. Ô, Isaac, você comentou ali, né, na implantação do sistema binário e tal, e como que a população tem recebido isso? A gente sabe que no primeiro momento acaba gerando impacto, né, o pessoal às vezes não está habituado com aquilo, então até como você colocou, né, toda mudança acaba gerando uma certa resistência no início, né, mas de modo geral, como vocês têm percebido isso, né, tanto na receptividade da população, quanto na prática, né, que você tem solucionado, gerado de fato, né, uma melhor fluidez no trânsito, né? Sim, as respostas são bem positivas com questão à fluidez, está sendo muito boa. O último sistema binário que a gente fez foi ali ao lado da Facar, ali no Horácio Cabral, né? A rua Franklin Negrão e a Paulo Setúbal, né? Por que a gente teve que fazer aquele sistema? Foi feita uma rótula ali, a Cidade da Saúde, ficou fantástico, né? Você viu, uma avenida que cruza, ficou sensacional aquela localidade. E ela estava indo, né? Daí tinha uma rótula que ela entrava ali, né? E que afunila ali no Horácio Cabral. O Horácio Cabral é um bairro relativamente antigo, né? Com ruas estreitas, né? Então ele afunilava. Então a gente percebeu, né? Que estava tendo transtorno, que as pessoas ali da Dom Pedro I, né? No Pedro II, né? Dom Pedro II, eles acabavam tendo muito congestionamento para entrar ali na Cidade da Saúde. Então a gente fez o sistema binário. Então, ali, da Cidade da Saúde, vai para Dom Pedro e da outra Paulo Setúbal ele vai. Então, a gente fez um sistema de rodízio. No início, né, alguns moradores locais têm uma certa resistência, porque a pessoa mora ali há 40 anos, agora ela vai ter que dar a volta. Enfim, a gente recebe algumas críticas. Mas, no geral, no coletivo, foi muito bom. Muito bom, tanto a Polícia Militar falou, os próprios transeuntes falaram, ficou sensacional. Agora. Eu passo ali, posso ser aqui como um exemplo, ficou bem melhor mesmo. Né? Melhor. Eu acho assim, é muito, as pessoas, se você não der números, que nem você deu um número de veículos, por exemplo, então a gente não consegue compreender a necessidade da mudança. Às vezes acha que é só por conta de que o poder público quer fazer alguma coisa diferente sei lá, tá fazendo por fazer. Mas quando você começa a dar números, né, Isaac? Então, por exemplo, a gente sabe até ali no centro, né, esse estacionamento que fez a mudança, né? Ele aumentou o número de vagas. Não parece que aumentou?
mas tem um estudo, vocês fizeram um Fizemos estudo tudo. ali e tudo mais, né? Então, eu acho que isso que é importante, né? Então, sempre que às vezes for ter uma crítica, o cidadão precisa procurar entender o motivo da mudança e talvez eu acredito que você está fazendo essa disposição de estar aqui hoje para trazer isso para a população, né? Então, talvez a forma que é comunicado, né? Talvez não está chegando, então a gente tem que aumentar a nossa forma de divulgar, né? Por que foi feita a mudança. Com certeza, né? A divulgação, com as próximas fases da secretaria, né? Principalmente com os agentes, né? A gente vai ter agente de trânsito, também teremos cargos técnicos, engenheiro de trânsito. Os 4 ou 5 primeiros meses deles vão ser muito informativos. Né? A gente vai fazer bastante campanha, blitz educativas, né? Porque, assim, uma das questões que a gente está tendo muito, que eu levanto, assim, principalmente do Conselho de Trânsito, para vocês terem ideia, nesses 3, né, vamos supor, esses 5 meses, a gente teve, assim, em média de mais de 100 pedidos de quebra-mola, né? E, assim, com razão, não que a população, né, a Câmara de Vereadores também pede, né, a própria população, redutores de velocidade. Por quê? Até conversando com uma pessoa que fez o nosso plano de mobilidade, a cidade de Rolândia, ela tem um grande diferencial, que ela é plana, né? Todo mundo que vem aqui fala isso. A gente tem a nossa cidade, ela é plana, então ela é propícia para alta velocidade, né? Então, assim, a gente se deparou com isso, né? Com a irresponsabilidade do condutor pelo excesso de velocidade. Temos algumas avenidas, né? Por exemplo, a Avenida Leopardo, a gente teve um requerimento com uma abaixo-assinado de quase todos os moradores. Ali parece pista de corrida, né? Aquela avenida, ela parece uma pista, um autódromo, né? E assim, e a nossa meta é conversar com a população, a gente vai fazer informativos, a gente vai usar bastante os rádios, né? As mídias também a impressa, para conscientizar as pessoas, porque dentro da cidade o limite é menos. Você não pode ficar correndo, né? Porque você pode se acidentar, você pode ter o acidente com as outras pessoas. E a gente tem 3 vias aqui, até falando em acidente, que assim, são vias fatais, né? A gente está vendo muito acidente e muita morte, né? Uma das vias, que é a BR-369, ela tem um índice alarmante de acidente por excesso de velocidade, ela é alarmante, né? A gente vai resolver esse problema com a municipalização dela, está em fase final, assim, tá, vamos dizer, 99,9% concluído, só falta a assinatura do presidente da República para conceder ela para nós. Ela é uma via crítica, né? A gente vê constantes acidentes nela por excesso de velocidade. Toda semana. Aqui há 5 dias teve um falecimento. Né? A maioria são fatais, né? São fatais, porque ali, em frente à JBS, naquela ressurreição, é muito acidente ali. Temos outra também, que é uma via que daí é estadual, a PR-323, o contorno norte ali. Ele é algo assustador, assim, violento mesmo. Isaac, até aproveitando, né? Gostaria que você esclarecesse um pouquinho para a população o porquê da necessidade dessa municipalização para poder minimizar isso. Porque às vezes, né, a pessoa que está ali em casa, né? Às vezes, por que a prefeitura não faz alguma coisa, né? Não é tão simples assim, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, esclarecesse um pouquinho para quem está nos ouvindo. É que assim, ali, aquela via, ela não pertence ao município, ela pertence à União. A BR-369. A BR-369 inteira. Isso aí, é que corta a Rolândia inteira. Ela corta a cidade, né? Então ela não é municipal. Ela é uma BR da União, e quem é o órgão que faz toda essa manutenção, inclusive está sendo feita, é o DENIT, departamento lá do governo federal. Por ser do governo federal e por ser esse departamento federal, o município não tem ingerência nenhuma. Então nós não podemos fazer absolutamente nada. Desde pintura, desde orientação, não podemos fazer nada. Inclusive, todos os acidentes, né? Não sei se vocês percebem, é feito pela Polícia Federal, né? Sim. As blitz são feitas pela Polícia Federal. E é um anseio da população há muito tempo que isso seja gerido pelo município. Porque ali, na nossa concepção, ela já se tornou uma avenida municipal. Há muitos anos. Há muitos anos, né? Então, com essa concessão para nós, a União vai fazer assim, ó, então a partir de agora é de vocês,
né? Então vocês vão ser responsáveis pelo monitoramento, pela fiscalização, pela execução. Então a gente tem o bônus, né, que é gerir ela da melhor forma que a gente achar. Colocar estacionamentos, né, colocar vagas, enfim. Só que também a gente tem um ônus que daí a gente vai ter que fazer toda a manutenção, né? Mas chegou no momento que, por conta do tanto de veículo que a gente tem, por exemplo, se tem um acidente ali, a Polícia Federal tem que se deslocar lá de Biporã até vir aqui. Então, assim, e é uma tendência de todo o Paraná, né, fazer a concessão dessas rodovias para nós. Tendo ela para nós, a gente vai poder colocar radares, né, tem alguns pontos críticos que precisam urgente, poderemos sinalizar melhor, fazer algumas melhorias, né. Por ela ser uma BR de fluxos contínuos de caminhões, tem algumas coisas que não pode fazer. Né? Transformando ela em municipal numa avenida, a gente, por exemplo, a gente pode proibir determinados caminhões. Tamanho de a caminhão. gente pode, e esse é um tema que depois a gente fala, que a gente também tem um projeto sobre isso, de desviar esses caminhões aqui de dentro da cidade, né? Tem uma rota que a gente está fazendo junto com o Google e o Maps, com o Google e o Waze, né? Para tirar eles da cidade, e tem algumas rotas, né? Mas enfim, são desafios, mas eu acredito que é para melhor, né? Eu acho que um tempo curto aí a gente já vai começar a notar as diferenças, né? E principalmente, né, diminuir os índices de acidentes. E você comentou do contorno norte, ele vai passar pelos mesmos processos? O contorno norte estima-se que o Estado, né, tem até algumas notícias que o Estado ele vai fazer a terceira faixa ali, que vai ficar alguns lugares mão dupla, né? Pista dupla em certos trechos. Isso. Ali vai continuar com o Estado. Isso para entender também. Então nós temos a BR-369 que corta na cidade, que é federal. E ali é uma PR que é do Estado do Paraná, né? A gente tem duas PRs. A gente tem a 323. Na verdade, a gente tem 3 PRs aqui dentro do município. A gente tem a 323, que é essa do contorno norte. A gente tem a 926, que é o contorno sul, né, que tem a Polícia Rodoviária Federal. Certo. E a gente tem a 170, que vai para São Martinho ali. Né? Então a gente tem 3 rodovias estaduais e uma federal. Por isso que a gente tem muitas rotas, né? Rolândia é uma cidade que ela fica no eixo, que tem muito fluxo, né? E por isso que a gente quer fazer a muralha digital. A gente quer colocar em todos esses pontos câmeras de alta resolução para medir velocidade, colocar placas, enfim. A gente quer transformar a cidade mais segura possível. Vai ser perfeito, isso é bem legal. Muito bem. Bom, pessoal, agora 9h35, né? E nós vamos continuar, claro, nesse assunto, mas trazendo uma outra temática, né? Que é muito importante, que é a campanha, né, que vai ser trabalhada logo, que é o Maio Amarelo, né, Isaac? E essa campanha, né, é um movimento internacional, né, de conscientização para redução de acidente de trânsito, né? Isso foi criado até para chamar a atenção da sociedade para o alto, né, número de mortos e feridos no trânsito, né, não só da nossa cidade, do nosso país, mas de todo mundo, né? E ela traz o slogan, né, desacelere, seu bem maior é a vida, porém o tema deste ano é mobilidade humana, responsabilidade humana, né? Isaac, fala um pouquinho pra gente então, né? O que a cidade de Rolândia vai estar fazendo, né? Como vai ser o trabalho, né, da secretaria também, nessa conscientização e no trabalho da campanha Maio Amarelo em Rolândia? Legal. Assim, o mês Maio Amarelo é um mês destinado, né, exclusivamente para orientação, campanha, educação voltada ao trânsito, principalmente com excesso de velocidades, né? O Brasil, né, são dados alarmantes, né, de acidentes de trânsito e ocorrido principalmente com excesso de velocidade, né? Até pegando um gancho da cidade vizinha, não sei se vocês viram, né? A cidade de Cambé incluiu o radar, né? E em torno de um mês, ela faz 6 meses que tem os radares instalados, mas começou a funcionar mesmo há um mês, né? Porque ele ficou 6 meses em campanha de educação, falando, gente, tem um radar, a gente vai, né? E, não sei se todo mundo viu, em um mês, 12 mil multas de trânsito. Nossa. 12 mil infrações. 10 mil infrações
relativa a excesso de velocidade. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, aí, Isaac, se você me permite fazer um parênteses, né? Às vezes a população, quando a gente fala de implantar radar, o pessoal fica bravo, mas vai virar aí uma máfia da multa e tal, né? Gente, nós estamos falando aqui de irresponsabilidade de motorista, né? Do condutor. Né? Não estamos falando aí de que o radar foi colocado para multar. Ele multa quem está de forma irregular. Total. Né? Então, assim, é um número alarmante, né? E assim, aqui em Rolândia a gente tem né? Não sei se todo mundo percebeu, em frente à Chácara Rolândia, que como a BR ela é federal, aquele radar é do DENIT. Sim. Né? A gente teve acesso a algumas informações dele, já teve mais de 600 multas naquele local. Né? Você vê, está há quanto tempo ali? Ele começou a funcionar em torno de um mês e meio, né? Estima-se 2 meses, né? A data exata a gente ainda não tem, porque ele é exclusivo do DENIT, mas mais de 600 multas, né? Então você vê, né? Um único local, né? Porque ali você tem que trafegar em 60 por hora, né? Porque já teve um falecimento, teve alguns falecimentos ali, né? Óbitos ali, né? E você vê, eu não sei o que, né? Que as pessoas... E ele é visível, com placas, muitos vieram falar para mim, mas não está sinalizado. Eu falei, gente, você não viu a placa? Tem uma enorme, quase perto do portal. Antes de chegar nele tem outra e nele tem outra. Tá bem sinalizado. E muito bem o que você falou, Fernando, assim, as pessoas, ela vê com maus olhos o radar, mas... eu até fui numa palestra, participei de uma palestra online, e uma pessoa falou um negócio muito interessante, que os radares, ele tira as pessoas da UBS, ele tira as pessoas do hospital, né? Ele tira o índice na saúde, porque geralmente as batidas, né, por excesso de velocidade, certamente essas pessoas vão para o hospital, né? Muitas vão a óbito, mas muitas têm sequelas, né? Então, os radares, eles acabam, né, diminuindo até o gasto com a saúde, né? Lógico, o objetivo é sempre, né, reduzir a velocidade, o objetivo principal não é arrecadar, né? O objetivo principal é alertar a pessoa falando, gente, temos um redutor aqui, você não saia, né? Outro índice alarmante é o avanço do sinal, né? O segundo lá em Cambé é o avanço, e isso é nacional, né? Avanço de sinal. Então você percebe que as pessoas, elas estão, eu não sei se estão com muita pressa, se é o dia a dia, se estão muito atrasadas, assim, porque não tem outra justificativa, né, para esse excesso de velocidade. Então a nossa meta da Secretaria nesse Maio Amarelo, obviamente a nossa Secretaria ainda está no início, esse ano ainda a gente vai estar meio tímido a campanha, mas o ano que vem, né, a gente vai vir com bastante novidade, com blitz na rua, nossa meta é fazer balões, né, a cidade inteira com cores amarelas, a gente vai distribuir bastante cartazes. Eu acho que um ganho muito grande que a gente tem que fazer é nas escolas, com as crianças, tá? As crianças, a gente vai ter um projeto dentro da Secretaria que chama o Detranzinho, a gente tem um Detranzinho lá dentro, a gente vai ter carros, né? A Secretaria Nova vai ter um ambiente lá para ensinar as crianças, né? Porque é o futuro nosso, né? A gente conscientizar as crianças. E as crianças conscientizam os pais, sabe? Isso. Eu lembro do meu pequenininho, que hoje é grande, quando falaram sobre isso na escola, ele chegava e falava, pai, cinto de segurança, tudo, já pôs o cinto, fazia competição de cinto, quem colocava o cinto mais rápido e tal. Então é uma coisa que você vai desenvolvendo com a educação, né? Acho que tem um exemplo que fica muito bem claro, né? É até o trabalho que foi feito em relação ao reciclável, né? Sim. Acho que muitas campanhas foram feitas sem resultado, a hora que levou isso para as escolas, né? Conseguiu se implementar. Né? E para a gente preparar uma cidade para o futuro, né? Não tem onde a gente buscar, né? Levar informação, senão lá, né? Isso. O Isaac, e a gente tem uma característica, você comentou, né? Trazendo exemplos ali de Cambé, mas a nossa cidade, ela tem uma característica muito diferente de toda a região. Como você colocou no primeiro bloco, né, ela é uma cidade plana, que favorece muito o uso de bicicletas.
né? Se eu não estou enganado, a nossa cidade é a que tem maior índice de pessoas que utilizam a bicicleta no dia a dia de toda a região. E isso nós estamos falando de impacto direto no trânsito, né? Porque muitos dos acidentes que são registrados, não tenho esse número aqui, mas acredito que boa parte deles envolvam também o ciclista. Com certeza. Né? Até a gente esteve apresentando sobre o estacionamento rotativo, daqui a pouco a gente fala sobre ele, no congresso aqui teve da Secretaria de Planejamento falando sobre as cidades, né? E eu tive o tema de falar um pouco sobre o rotativo e abordar alguns assuntos, né? De melhorias para a gente levar até a conferência estadual. E um tema foi sobre qual o olhar que a Secretaria vai ter com o ciclista, né? E qual o incentivo para as pessoas deixarem o carro e usar mais a bicicleta, né? Rolândia, ela é propícia para ter, né? Então a gente tem algumas metas. A gente tem uma ciclovia exemplo, né? E curiosamente fui eu que, quando eu estava no exercício do mandato, a gente conseguiu recurso para revitalizar. Então a gente tem uma ciclovia que ela cruza a cidade praticamente, né? Lá da indústria da JBS até aqui a Itamaraty, né? Então a gente tem lá quase 8 quilômetros de extensão. Então ela é fantástica hoje, né? Enfim, a gente tem metas de fazer ciclofaixas, mais ciclofaixa. Por exemplo, a gente tem uma avenida aqui, né? A Castro Alves, né? A gente tem um projeto de mobilidade muito interessante de tirar esses postes, né, da Castro Alves, né, tirar os postes dela, jogar para lateral ou subterrâneo, tem que ver o custo disso, né, e no meio ali deixar exclusivo para ciclista e caminhar. Que legal. Né? E naturalmente, né, isso vai dar como a gente falou no começo, isso causa alguma resistência, porque a Castro Alves a gente vai reduzir a velocidade dela. Ela está se tornando numa avenida gastronômica, né? A gente tem vários empreendimentos sendo construídos. E aqui, né, é 30 por hora. Então não vai poder mais, né, andar 70, 80 por hora nessa vida. Porque a gente quer priorizar a acessibilidade e a mobilidade. Né? Então a gente vai fazer algumas intervenções. Né? Então principalmente vamos começar com ela. Né? E daí temos outras, né? A interventora, a gente quer ampliar a ciclofaixa, né? E estimular mais, né? Outra meta que a gente tem, né, que daí mais para frente a gente quer também trazer a experiência de Londrina com os patinetes. Né? A gente tem algumas conversas em andamento, né? A Rolândia é propícia para ter esses patinetes, por exemplo, a pessoa está lá na JBS, tem lá 10 patinetes, ela vem pela ciclovia, ela consegue vir no centro, volta a trabalhar, ou vem almoçar, ou do centro vai. Então a gente é propício para isso. O Isaac, ainda sobre esse tema do ciclismo, né? Tem em mente alguma campanha de conscientização do ciclista que ele também, enquanto na sua bicicleta, ele também é um veículo de locomoção e tal, que ele tem que seguir as regras também do trânsito? Tem uma coisa que a gente percebe muito na cidade, até, né, pela vocação dela para o ciclismo, que muitas pessoas, por estar na bicicleta, acham que, bom, eu estou na bicicleta, não estou no carro, o carro que, né? Que cuida de mim. Que cuida de mim, né? Displicência, né? Eu acho que assim, que esse cuidado também, né? Acho que a gente pode, como você colocou, né? Incentivar o uso, né? Mas também tem um trabalho de educação, né? Do uso consciente, né? Exatamente, a gente se depara muitas vezes, eu já até parei e buzinei. Tem uma ciclovia e a pessoa anda na BR. É isso aí. Né? Aí eu já paro e falo, ciclovia ali, cara. Do lado. Anda lá, né? E assim, é uma questão de cultura, né? Cultura e educação. A gente tem dias específicos também, né? Para meses de conscientização ao ciclista, né? Para ele usar certo a ciclovia, né? E outro problema também, Fernando, que assim, que eu acho que está alarmante, que a gente vai ter que antecipar ele, é com o motociclista. Nossa, a gente tem um excesso de muitas motos, né? E muitos deles parecem que, não sei se esqueceu a autoescola, porque eles ultrapassam pela direita, eles entram, né? Assim, tá uma situação, a gente tem muita moto em Rolândia, muita. Né? Ela quase que para o número de carros, né?
E como a nossa cidade é plana, a moto, né, ela é rápida, né? E assim, a gente tem uma meta, por exemplo, em sinaleiros, a gente vai colocar aqueles bolsões para eles, né? Para eles não ficarem, né? É até para a gente ver eles, né? Então a gente quer mudar também algumas sinalizações, deixar propício, dar o centro mesmo, como o Fábio falou. Você viu o tanto de vaga que tem para moto hoje? Aumentou muito. Então hoje não tem desculpa para ele falar, ele colocar na vaga de carro. Tanto é que quando vir o rotativo também, se ele pôr, ele vai pagar. Vai pagar o preço do carro, né? Enfim. Mas hoje a gente vê muita displicência deles, assim, né? Sim. Outro urgente que a gente vai fazer é com relação ao escapamento. A gente vai fazer campanhas, estamos com licitação de decibelímetro, a gente vai fazer blitz. A nossa meta não é prender ninguém, pelo contrário, né? É orientar e vão ter que mudar, porque é até insuportável. É muito barulho. Ô Isaac, eu imagino que, só para pegar um gancho aí, eu imagino que você falou das motos, quantidade de do motociclista, esqueceu a autoescola e tal, mas eu imagino que a sua secretaria trabalha muito em parceria com a Polícia Militar. Sim. Né? E como é que tá esse negócio? Porque, por exemplo, a gente tem muita moto, a gente tem muito carro e a gente tem muito motorista infrator aí que sem responsabilidade. E esse pessoal tem muito documento na mão? Como é que tá esse equilíbrio? Assim, a hora que a gente for a campo, né? Que nem assim, primeira meta nossa é educar. A gente vai falando, ó, a secretaria chegou, os agentes estão aí, a gente vai, é uma obrigação fazer as multas educativas, né? Ó, tá vendo? Você regulariza sua moto, regulariza seu carro, ó, você ultrapassou o sinal. Então a gente vai orientar. Vai chegar um momento que aí a fase de orientação passou. Aí os agentes vão multar, a gente vai fazer blitz e uma parceria, o 15º Batalhão já está de braços abertos. Mas existe uma noção assim de motoristas que são desabilitados dirigindo em Rolândia e veículos sem documento regular? Então, esse dado ainda não tem, né? Que a gente ainda não... Como a gente está na fase de implementação interna, só quando a gente for para campo que a gente vai. Esperamos que não, né? Legal. Bom, Isaac, a nossa conversa rende muito, né? E o muito assunto, rápido. E o assunto, ele é propício para surgindo cada vez mais dúvidas e questionamentos, né? Mas nós temos também que cumprir um horário aqui, né? Sim, então daqui a pouco o Dudu puxa nossa orelha aqui. Bom, então para você, né, que está nos acompanhando, quando a gente fala, né, da campanha, né, do mês do Maio Amarelo, né, da importância dessa conscientização, trouxe um dado aqui, né, que estima-se que mais de 1,3 milhões de pessoas morrem por ano no trânsito em todo o mundo. E segundo a OMS, no Brasil, o número passa de 30 mil mortes anuais. Então é alarmante. É alarmante, né? Então a gente tem que ter um olhar, um cuidado mesmo, né? Então você que está aí no seu veículo, na sua motocicleta, na sua bicicleta, né? Você também faz parte desse índice, né? Você está circulando no trânsito e você está sujeito, né, a qualquer momento passar por uma situação não desejada, caso você primeiro não tenha atenção, né? Esses dias eu tenho que falar isso aqui, não tem como. Eu fiquei assim, pensando como que a pessoa consegue em primeiro momento. A pessoa andando de bicicleta no meio da rua, com as duas mãos no celular, respondendo mensagem. É uma coisa assim, né? Eu joguei até de moto fazendo isso. Até de moto, né? O pior que a gente vê. E com capacete de boné. Com capacete de boné, né? É umas coisas assim, né? Não zela pela própria segurança. Não. Bom, Isaac, por enquanto, tá? Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai abrir para suas considerações finais, mas eu acho que o assunto rendeu muito. E então já fica, né, Fábio, o convite para um próximo, né? A minha ideia aqui durante a conversa foi que tudo que o Isaac falou, cada um vai dar um bloco de programa. Então, quando a gente falar sobre a municipalização da BR, esses bolsões do motociclista, a conscientização do trânsito, isso aí, poxa, vai ser bem legal. Você já vai estar convidado para os próximos programas. Bom, vamos falar então, né, nesse momento, falar um pouquinho sobre a agenda da ACIR, né, para os próximos dias, tá? Então, você que nos acompanha, né, quer participar da programação da ACIR, então no dia 13 de maio, na sede da ACIR, acontece, né, o sorteio do Dia das Mães. Então, você que está consumindo no comércio da nossa cidade, não deixe de participar, né, peça o seu cupom, preencha certinho ali e para concorrer, né, às premiações do sorteio do Dia das Mães, e o sorteio acontece no dia 13 de maio.
né? E você pode acompanhar ao vivo ali pelo Instagram, geralmente a gente faz a transmissão ao vivo ali, então você pode estar participando também no Instagram da CIR, @CIRRolândia. No dia 14 de maio, às 18h30, no auditório da CIR, acontece uma palestra muito importante. Aqui eu quero, né, chamar a atenção de você, empresário da nossa cidade. A palestra Direitos e Deveres dos Empresários. É uma parceria da CIR com o PROCON, de orientação, né, por meio empresarial, para o comerciante, sobre os seus direitos e deveres. Essa palestra, inicialmente, né, ela seria às 10 horas da manhã, então a gente fez ali, até no tema do programa, né? A gente fez ali um contato com o pessoal do PROCON, pedindo para eles essa alteração, para que levasse essa palestra para um horário que fosse mais... que desse possibilidade de mais pessoas estarem participando, né? E o palestrante é o Gerson Luiz Belo, né, o diretor do PROCON, que vai estar fazendo essa palestra. Acho importante os empresários se antenarem em participar dessa palestra, porque é o seguinte, né? Você também tem direitos, vá lá saber, né? A gente só acha que tem os deveres ali, tudo, Código do Consumidor, a pessoa batendo em cima de você ali, mas você também tem direitos, Também né? tem direito, né? E vá até essa palestra para você saber quais são os seus direitos, né? No dia 14 de maio ainda, no mesmo horário até, né? Então, vai estar acontecendo na sede da ACIR um evento da ACIR Mulher. O evento se chama Mãe, Mulher, Empreendedora, Inspiração. Um evento em comemoração ao Dia das Mães, promovido pela ACIR Mulher. Então, quer mais informações? Entre em contato com a nossa equipe da ACIR e veja como poder participar desse evento. No dia 21 de maio, às 18h30, a ACIR, juntamente com o Sebrae, né, a parceria através do ponto de atendimento do Sebrae, a gente vai estar realizando a palestra Inteligência Emocional e Empreendedora. Hoje fala-se muito, né, do impacto emocional, né, das emoções no dia a dia, no trabalho, e aqui também nós vamos estar tratando desse tema da inteligência emocional e empreendedora, né, como se aplicar isso no dia a dia dos seus negócios. A palestrante vai ser a Áurea Coelho, né, e a palestra acontece na sede da ACIR, tá? Porque a gente sempre destaca a questão da sede e do auditório, que são locais diferentes, né? O auditório fica ali, pode dizer, em frente à rodoviária, Tiradentes, praticamente, sim, né? sim, Ali sim. na Tiradentes, né? E a sede da ACIR fica aqui na Avenida Expedicionários. Não, na Avenida Castro Alves, esquina Alves, com o Arthur Thomas. Esquina com a Arthur Thomas. No Blumenau. Perdoa aí, ó. E no dia 31 de maio nós temos a ação, como foi dito no programa anterior, o dia D do Feirão do Imposto. Então, esse evento, nos próximos programas, a gente vai estar trazendo mais informações, mas é um evento também que traz aí a conscientização sobre a carga tributária, né, que todos nós pagamos no dia a dia. Esse programa já está disponível também lá no canal do YouTube, no Spotify, que eu comentei anteriormente, né, para a pessoa poder acompanhar e entender um pouco o que é esse programa. Perfeito. Isaac, então, né, por gentileza, suas considerações finais, né? Quer deixar alguma mensagem para a comunidade? Fique à vontade. Primeiro, agradecer novamente ao Fábio, ao Fernando e à CIR. Como um pouco a gente pôde observar aqui, né, os desafios são muitos, né, os desafios são grandes, mas a determinação é ainda maior, né? Minha, do nosso prefeito e de todos os agentes públicos que estarão lá pronto para solucionar, né, e deixar a Rolândia aí como referência em segurança, trânsito e mobilidade. Então agradeço vocês novamente, toda a população, né? E dizer que a secretaria está de porta aberta, né? Portas abertas. E já também faço o convite para vocês, assim que a gente estiver instalado, visitarem a nossa secretaria, para vocês verem de perto como é que será o trabalho aí. E também agradecer o apoio da população e a paciência, né? E pedir um pouco de paciência, que toda mudança gera uma resistência, como a gente falou, mas pode ter certeza que os estudos que serão feitos, que serão implantados, serão para melhorias para toda a população, para os empresários, enfim, para todo mundo aí que habita a nossa cidade e que tanto gosta. Então, obrigado novamente e um excelente dia a todos. Sabe, Isaac, eu vejo o seguinte, eu vejo que eu estou há muito tempo na CIR e já conduzi também ali por 2 anos a entidade, e eu vejo que as pessoas querem muita mudança, exige muita mudança, mas quando a gente vai aplicar as mudanças, elas se tornam resistentes a essa mudança. Sim. Então, é só assim, do lado de cá, né, falando, tá? Não tô nem querendo
falar, vou tentar defendendo a secretaria. Não, do lado de cá, de quem está procurando promover as mudanças. Ninguém faz a mudança para piorar, né? Todo mundo faz com a intenção da melhora. O que a gente precisa é debate e discussão. E a população precisa entender que esse debate e discussão pode ser muito mais, ela pode ser muito mais bem ouvida e fica mais, quando ela fica mais próxima do problema. Então, venha para quem pode debater esse problema assim de uma forma justa, né, equiparada, assim, não pelas redes sociais ou de outra forma. Então, acho que esse é uma coisa que me incomodou durante todo o programa, porque eu fiquei falando, poxa vida, tá fazendo asfalto, tá tentando municipalizar um negócio, tá não sei o quê, mas será que a população vai entender isso? E será que elas vão começar a criticar de que forma isso aqui, né? Então, traga para discussão com a gente, Sim. né, para poder entender os motivos. Com certeza. Seus agradecimentos finais. O meu Fábio? já. Bom, ó, eu quero agradecer ao Isaac, né, pela participação aqui. Para mim foi muito legal trazer ele. Agradeço de novo pelo pronto atendimento. Foi uma mensagem, gente, não teve insistência, não teve nada, né? Foi uma mensagem. Ele está sempre aberto para atender a gente. Então, muito obrigado de novo, Isaac. Quero também aproveitar o momento, né, desejar o feliz Dia das Mães para as mães que estão na minha vida, minha esposa, mãe dos meus filhos e a minha mãezinha, né? Então, que todas as mães aqui de Rolândia, do Brasil, aí tenham um Dia das Mães abençoado. Muito bem, foi rápido hoje, hein, Fábio? Já falei demais esses dias. Bom, gente, né? Encerrando também, quero deixar aí que todas as mães, vamos assim dizer, tenham um domingo abençoado. Aqueles que ainda, né, podem estar com suas mães, aproveitem, né? Porque eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãezinha ali, né? Compartilha. Mas muitas vezes a pessoa só dá valor naquilo, em estar nesses momentos, depois que esse momento não é mais possível, né? Então você que tem sua mãezinha, né? Vai lá, né? Passa o domingo com ela, pelo menos uma ligação, uma visita, se for possível, né? Que isso E as coisas estão passando tão rápido que logo, né? Muitas vezes a gente não tem essa possibilidade mais. Então, quero deixar aí para todas as mães da nossa cidade, né? Um excelente e abençoado domingo, né? Um ótimo Dia das Mães. Para minha mãe, né? Dona Maria Lúcia também, né? Um excelente domingo, né? Um feliz Dia das Mães. Para minha bisa, ainda tem uma bisa ainda, né? Parabéns. Graças a Deus, né? A bisa Assunta Camargo, lá um abraço também. E a minha esposa, né? Mãezona também lá dos meus 3 pequenos, né? Um excelente domingo, um excelente também Dia das Mães. E para todas as mães que nos acompanharam, né? Um feliz e abençoado Dia das Mães. E que estejam conosco no próximo sábado novamente. Né, Fábio? É isso aí, Fernando. Até sábado que vem, então, pessoal.